Olá, muito boa tarde. Em nome do ITSMF, dou-vos as boas-vindas a este nosso primeiro evento da rentrée, pós-férias. Durante o verão não estivemos só a usufruir do sol, mas estivemos também a preparar já este evento, o It's Time to Talk About, hoje dedicado à ISO 27701 para a gestão da privacidade e a sua utilização para a conformidade com o RGPD. É muito bom estar aqui novamente, é com muito gosto que me junto novamente a vós nesta reta final do ano. E além do evento de hoje, como disse, estivemos também a preparar já um outro que acontece dentro de menos de um mês. O próximo evento é um Hands-on Talk e este que vai acontecer então no dia 20 de outubro vai contar com a participação de António Frutuoso, ele é cofundador e sócio-gerente da SAI, e de Bianca Montecchi, Global Head of Marketing and Quality Manager na Sisqual, e eles vão contar na primeira pessoa e de forma bastante informal, é esse o propósito do Hands-on Talk, o processo de construção e certificação de um sistema de gestão desde a qualidade, serviços e segurança da informação até à tão popular e tão falada proteção de dados. Vão ser abordados vários tópicos neste Hands-on Talk: o projeto de certificação, o sistema de gestão à luz das normas ISO 9001, 20000-1, 27001, 27018, 27701 e integração no negócio. Será também feita uma revisão sobre os aspectos mais relevantes do sistema e informação documentada crítica, bem como as ferramentas utilizadas para tal. A par deste evento, que dentro de algumas horas poderão já inscrever-se no site do ITSMF, se forem agora até ao nosso site também encontram em destaque um inquérito internacional que o ITSMF está a realizar e para o qual também chama a vossa atenção e apelamos à vossa participação para este inquérito que está a decorrer até ao dia 31 de outubro e não vos vai demorar mais de 10, 15 minutos a responder, e é importante que o façam porque não só é a primeira vez que o chapter português do ITSMF está a fazer este inquérito, o que é, portanto, uma participação bastante importante para no ano que vem se apresentar aos restantes parceiros globais do ITSMF, mas também porque, efetivamente, a cada 4 anos é feito um inquérito destes sobre Service Management e no mesmo destaque no nosso site, onde está este apelo à vossa participação e o link para o fazerem, encontram também o estudo de 2017 e, portanto, será seguramente interessante observar estas alterações e toda a evolução que este setor sofreu nestes últimos tempos. Agora sim, sem vos tomar muito mais tempo, passemos ao nosso It's Time to Talk About de hoje, dando, claro, as boas-vindas ao caríssimo Aurélio Maia e agradecendo muito a sua simpatia e a forma prestável como respondeu ao convite do ITSMF desde o primeiro instante. Ele é diretor de serviços de consultoria na Integrity, é licenciado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro em 1988, ingressou no mesmo ano no Centro de Estudos de Telecomunicações da Portugal Telecom em Aveiro e mais tarde, já em 91, na Companhia Portuguesa Rádio Marconi, fez parte da Direção de Investigação Aplicada. Em 1998, integrou a recém-criada, na altura, E3G, embrião da Oni Telecom. Deve ter sido um privilégio ter estado na origem e no nascimento de todas estas instituições de telecomunicações. Atualmente é diretor de serviços de consultoria na Integrity SA e é ele que nos vai então conduzir neste It's Time to Talk About. Muito obrigada a todos, sejam bem-vindos. Vamos a isso, caríssimo Aurélio. Muito obrigada, Daniela, pela introdução. Vamos então aqui partilhar a minha apresentação. Já está. Muito bem, penso que já estarão a ver. Vou pôr isto numa apresentação. Muito bem, então o tópico 2, de facto, é para tentarmos olhar para a abordagem da ISO 27701 no âmbito da gestão de privacidade e a sua utilização como instrumento para a conformidade com o RGPD. Esta apresentação irá ser endereçada em 4 pontos diferentes. Um primeiro ponto onde farei, no fundo, a diferenciação /ponto entre a ISO 27001, bastante conhecida por todos nós, e esta ISO 27701 mais recente. Depois passarei a apresentar a estrutura da 27701 enquanto formato da norma e as partes mais interessantes que ela tem.
No terceiro ponto, irei fazer o seu enquadramento com a conformidade da RGPD. Como sabemos, o RGPD, ele próprio advoga alguns esquemas de certificação e vamos fazer essa ponte e como é que esta norma pode, de alguma forma, endereçar essa conformidade. E no final, para ficarmos também a conhecer quais serão os principais benefícios para as organizações da adoção desta norma, darei também indicação disso mesmo, isto é, aquilo que eu considero serem os principais benefícios para as organizações por via da adoção desta norma. Então passaria aqui desde logo para o primeiro ponto, fazendo aqui um pequeno enquadramento e dando aqui alguns factos. De facto, todos nós hoje em dia utilizamos os mais variedíssimos equipamentos, plataformas, o que quer que seja, para aceder a algumas aplicações, a alguns sites ou outros quaisquer sistemas que de alguma forma utilizamos sempre os nossos dados pessoais para fazer essas autenticações, os dados pessoais para fazer alguma ou outra atividade no seio desses acessos que fazemos. E por isso mesmo, não passa um dia sem que, por esse volume massivo de utilização que todos nós damos aos nossos dados pessoais, não passa um dia, dizia eu, sem que haja uma violação de dados pessoais, ou numa organização à qual acedemos, ou no nosso operador de telecomunicações, em algum serviço público. De facto, está na ordem do dia a questão da violação dos dados pessoais. E isso, naturalmente, faz com que nós, enquanto pessoas pertencentes às nossas organizações, faz com que estas organizações tenham uma preocupação acrescida por causa desta questão da informação pessoal e como proteger a informação pessoal. Por outro lado, também todos nós estamos cada vez mais consciencializados da utilização que pode ser dada aos nossos dados pessoais, de como é que eles devem ser protegidos. No fundo, tornamos-nos todos, enquanto titulares dos dados, pessoas mais exigentes. E isso constitui naturalmente também uma preocupação para as organizações. Se tal não chegasse, isto é, esta maior sensibilização para a utilização e proteção de dados pessoais, a própria União Europeia e os regulamentos nacionais estão aqui a impor também às organizações um conjunto de leis, um conjunto de obrigações, que faz com que estas nossas organizações tenham de facto que ter um cuidado ainda maior, se já não o têm, ainda maior para a proteção de dados pessoais. E é neste enquadramento que a ISO-IEC, tentando antecipar-se a todo este regulamento regulatório, já tinha lançado um conjunto de normas, já vamos ver quais, mas que agora endereça de forma direta esta questão da proteção de dados pessoais com esta ISO 27701. Para tanto, estabeleceram um calendário, portanto a ISO-IEC estabeleceu um calendário para a implementação de uma norma que endereçasse a questão da privacidade e a questão da proteção dos dados pessoais e, portanto, o calendário que foi definido começou em dezembro de 2018 e a ideia era que pudessem ter uma norma certificável em janeiro de 2020. A realidade veio depois demonstrar, e até face às pressões que pode ter havido relativamente à própria ISO, que este calendário foi antecipado e esta norma 27701 acabou por sair um pouquinho antes até do tempo previsto e, portanto, foi lançada no dia 6 de 8 de 2019, dada a necessidade premente de termos uma norma certificável neste âmbito. O que é a ISO 27701? Desde logo, é uma ISO orientada à privacidade, baseada na 27001, e já vamos ver como, e é orientada para a privacidade. Foca-se naturalmente em novos requisitos e controlos relacionados com esta temática. Pode, e já vamos também ver mais à frente no ponto 3, pode ser usada como instrumento para a demonstração da conformidade e aplica-se, e também vamos ver à frente, aplica-se ao papel de responsável pelo tratamento e de subcontratantes. São estas duas novas figuras que agora entram aqui no âmbito da proteção de dados pessoais.
Tem aqui também a questão extra, e é a primeira norma no âmbito da segurança da informação que assim é, que a sua certificação, isto é, se as organizações pretenderem enverdar para a sua adoção e certificação de acordo com esta norma, exige que haja uma certificação ISO 27001 ativa na organização. E, portanto, de facto, a ISO 27001 é isto. A ISO 27001 difere, como eu tinha dito, exatamente das outras normas, porque é uma norma que, de alguma forma, está associada à ISO 27001. Isto é, ela só pode ser adotada se as organizações tiverem, como eu disse há pouco, a norma ISO 27001 já certificada na organização. Há aqui um conjunto de superposição entre esta norma 27001 e a 27701, desde logo nas suas cláusulas 5 e 6, e já vamos ver mais à frente em detalhe, que no fundo vão de alguma forma adicionar alguma informação, alguma necessidade de informação àquilo que são as cláusulas da 27001, e isso é o capítulo 5 desta nova norma. Vão também, de alguma forma, dar maior guidance, isto é, vão estabelecer mais indicações de como implementar a lista dos 114 controlos da norma, e isso vai estar expresso na cláusula 6 da 27701. Por outro lado, não podia deixar de ser também, ela própria, ela ISO 27701, acrescenta aqui um conjunto de controlos que devem ser endereçados quer pelos responsáveis pelo tratamento, bem como pelos subcontratantes, utilizando a nomenclatura do próprio RGPD. E, portanto, é uma norma que, no fundo, acaba por ser uma extensão na proteção da informação com o cunho específico da proteção da informação de privacidade. Desde logo, é preciso que se perceba o seguinte: a ISO 27001 já tinha como fim que as organizações percebessem o seu contexto regulatório e o seu contexto legal naquilo que dizia respeito às regras, regulamentos e leis no âmbito da segurança da informação. E, portanto, interessa esse ponto numa perspectiva mais genérica, dizendo que a organização, quando é certificada ISO 27001, deve ter uma lista de requisitos legais, contratuais e de negócio específicos em segurança da informação que deve perseguir. Ora, aqui a 27701 vai um pouquinho mais além e vai mais em específico para o tema da privacidade dos dados, para o tema da proteção de dados pessoais. Daí que tenha mapeamentos diretos, desde logo com o GDPR ou com o RGPD, mas também com outras ISOs que já endereçavam alguns temas de privacidade. A ISO 29100 com os temas da framework de privacidade, a 27017, 27018 para as questões da cloud e para as questões dos dados pessoais na cloud, e os códigos de práticas de dados pessoais na 29151. Mas o que é importante referir aqui, relativamente a esta aplicabilidade da regulação e a este mapeamento entre aquilo que são as obrigações legais, contratuais e de negócio com a norma, é que todas elas devem ser à luz e deve ser importante que todos estes mapeamentos sejam interpretados e considerando sempre a legislação nacional. Como exemplo, temos aqui a lei de execução do RGPD, que no fundo acaba por ser específica em alguns pontos do próprio RGPD e como executar o RGPD em Portugal. Mas aqui a nota é mesmo essa: independentemente dos regulamentos e das normas nos dizerem muito, eles têm que ser instanciados, têm que ser colocados no seu exato sítio para cada legislação nacional. Como eu tinha dito, esta norma introduz dois novos papéis. Estes papéis naturalmente derivam do próprio RGPD. Portanto, o RGPD define responsáveis pelo tratamento e subcontratantes. Desde logo, os responsáveis pelo tratamento são aquelas entidades que, de facto, definem as finalidades dos tratamentos de dados pessoais. Os subcontratantes são aquelas entidades que, por alguma via, nomeadamente contratual, lhes é delegada alguma relevância, alguma atividade no âmbito do tratamento dos dados pessoais.
Estes dois papéis, já vamos ver a seguir, são importantes porque de facto são diferentes daquilo que são os papéis que estavam previstos na norma ISO 27001. Então, vamos lá aqui ao segundo ponto, tentando apresentar a estrutura da norma ISO 27701. Desde logo é uma norma que segue naturalmente a estrutura standard de todas as ISO, ou pelo menos das ISO mais recentes. Tem um conjunto de capítulos onde estão inscritos os requisitos que esta norma impõe, no fundo, às organizações, e depois tem um conjunto de anexos onde temos e vamos encontrar os novos controlos que devem ser seguidos no âmbito da adoção desta norma. E, portanto, os novos controlos, objetivos de controlos, estarão no anexo A e B. Os outros anexos dizem respeito ao tal mapeamento que eu falava há pouco, com os outros referenciais, e, portanto, também, no fundo, acabam por ser informação que é útil no âmbito dos projetos de implementação deste tipo de norma. O que é que aparece, então, de diferente com esta norma? Portanto, o que eu tinha dito há pouco é que havia dois capítulos da 27701 que iriam endereçar, de alguma forma, novos requisitos a somar àqueles que estavam nas cláusulas da norma ISO 27001. E desde logo eu tinha referido o capítulo 5. Portanto, o capítulo 5 da norma 27701 estabelece aqui um conjunto de requisitos adicionais em pelo menos dois dos capítulos da norma ISO 27001. Desde logo o capítulo 4, o contexto da organização, e também o capítulo 6, o planeamento. Já vamos ver no detalhe quais são, no fundo, estes novos requisitos que surgem agora ao implementar e adotar a norma ISO 27001 e que têm de ser acrescentados aos requisitos da norma ISO 27001. Desde logo, no que se refere ao contexto da organização, e por isso eu introduzi aqueles dois novos papéis, nós temos que incluir aqui e determinar o papel da organização enquanto organização que tem atividades de tratamento de dados pessoais. Portanto, a organização deve determinar, quando adota esta norma, se é responsável por tratamento das suas atividades de tratamento, se é responsável por tratamento e tem subcontratantes, ou se é só subcontratante. Portanto, é perfeitamente legítimo adotar-se esta norma em qualquer destas três vertentes, sendo responsável pelo tratamento e subcontratante, sendo só responsável pelo tratamento ou sendo só subcontratante. Por outro lado, ao fazermos isto, temos que naturalmente definir, no contexto da organização, todas as partes interessadas que de alguma forma interagem com a nossa organização naquilo que se refere aos dados pessoais. Se já o fazíamos antes no que se refere na ISO 27001, no que se refere à segurança da informação, agora também teremos que fazer e identificar essas partes interessadas naquilo que diz respeito à privacidade dos dados, à proteção de dados pessoais. E depois teremos que formalizar um âmbito do novo sistema de gestão de privacidade, portanto o PIMS, o Privacy Information Management System, que de alguma forma vai ter que estar orientado, porque assim é exigido, vai ter que estar orientado ou pelo menos relacionado com o âmbito da ISO 27001, que é obrigatória que existe antes. Portanto, há aqui no contexto da organização estes add-ons que se juntam ao contexto da organização específico da ISO 27001, que pretendia identificar o contexto da organização só para a implementação da segurança da informação, que agora é acrescentado, como eu disse, desta componente de privacidade, nestas vertentes. Por outro lado, ao nível do planeamento, aqui, naturalmente, o que é solicitado, desde logo, é que a avaliação de risco que nós, pela norma ISO 27001, fazíamos, avaliação e tratamento de risco, fazíamos para os riscos de segurança da informação, possamos fazer exatamente o mesmo para riscos associados à privacidade e à proteção de dados. E, portanto, exige esta norma que, embora se possa utilizar a mesma metodologia de gestão de risco que já está patente na ISO 27001, se acrescenta agora a identificação de riscos relacionados com a privacidade. Por outro lado, ao fazê-lo, e porque também era já feito isso e determinado isso na ISO 27001,
teremos que mapear aqueles que são os objetivos do controle e controles específicos que vamos identificar para mitigar os riscos de privacidade, também com os controles do anexo A. Portanto, temos que ver qual é a aplicabilidade dos controles do anexo A naquilo que se refere à mitigação dos riscos de privacidade. É também aqui introduzida na declaração de aplicabilidade que na ISO 27001 estava adstrita ao anexo A, aos seus controlos do anexo A, aos seus 114 controlos. Aqui temos que acrescentar na sua declaração de aplicabilidade os novos controlos preconizados por esta norma, isto é, no seu anexo A e B. E são controlos do anexo A aplicáveis ao papel de responsável pelo tratamento e no anexo B são controlos aplicáveis ao papel dos subcontratantes, ou aos dois, se a organização tiver os dois papéis, como eu defini há pouco. Portanto, do ponto de vista de planeamento, são estes os add-ons que devem ser colocados em termos de requisitos, àqueles que são os requisitos do capítulo 6 da ISO 27001. No que se refere aos controlos do anexo A e ou aos controles do anexo A que estão descritos em termos de advisory de implementação na ISO 27002, aqui sim temos de facto uma maior abrangência de sugestões, portanto temos aqui guidance adicional para quase todas as áreas de controle que aparecem no anexo A / ISO 27002. Só há, no caso até, só há uma que não tem nenhuma guidance adicional e que tem a ver com os aspectos de segurança no âmbito da continuidade de negócio. Portanto, seria muito exaustivo eu estar aqui a dizer quais seriam todas estas guidances adicionais, área de controle. Eu selecionei aquelas que me pareceram mais interessantes e mais reveladoras do que é o espírito desta 27001 em termos de implementação. Desde logo, um dos guidance adicionais tem a ver com atualizar todas as políticas e procedimentos de segurança da informação, considerando agora este assunto específico da privacidade. Mais do que isso, mais do que atualizar essas políticas, muito provavelmente adicionar novas políticas relativas à privacidade e novos procedimentos relativos à privacidade. Portanto, a estrutura documental, um dos requisitos é que seja revista à luz da necessidade de endereçarmos a privacidade. Depois, desde logo, obriga-nos aqui a norma a considerar a nomeação de um ponto de contacto único para as consultas sobre dados pessoais. Se é a obrigação do RGPD que seja conhecido esse contacto, aqui na norma, ao ser uma norma que adota no fundo, todo aquilo que são requisitos da RGPD, também obriga que seja identificado aqui um ponto de contacto de consulta para que os titulares dos dados possam fazer valer os seus direitos e, portanto, ter aqui um ponto de contacto bem definido. Por outro lado, identificam também aqui um programa de governança de privacidade, que não estava todo referido na ISO 27001 nem nos seus controlos. Aqui a ideia é, de facto, criar aqui uma estrutura dentro da organização, uma estrutura, um programa, um conjunto de atividades interligadas entre si que enderecem a privacidade de forma estruturada. Outra questão também que me parece relevante tem a ver com a necessidade, e porque já era relevante no âmbito da segurança da informação da ISO 27001, pela exigência de um programa de formação e awareness no âmbito da segurança da informação, aqui passa a ser também relevante que a equipa, e pelo menos aquela que lida mais próximo com as atividades de tratamento e com os dados pessoais, que tenha formação apropriada para garantir que em cada momento faz aquilo que deve ser feito em termos de proteção de dados pessoais. Por outro lado, não menos importante, passamos a ter no esquema de classificação de informação relevante da organização, que já era exigido pela ISO 27001, agora aqui as classificações associadas aos dados pessoais. Eu diria que pelo menos duas são necessárias, desde logo os dados pessoais de per si, e os dados pessoais sensíveis. Pelo menos essas duas categorias, se não outras, devem ser acrescentadas ao esquema de classificação de informação das organizações. Caro Aurélio, não querendo interromper-lhe o raciocínio, mas também cumprindo com o que nos solicitou, estamos a 10 minutos do final da sua apresentação. Muito bem, eu vou então tentar acelerar um pouquinho relativamente
a outros controlos, apenas referir então aqui a necessidade de termos o registro de todos os acessos a dados pessoais, ou seja, eu para garantir a proteção de dados pessoais tenho que saber onde é que esses acessos, todas as pessoas que têm acesso aos dados pessoais têm que estar bem registados, estar bem conhecidos pela organização. Por outro lado, sempre que eu desenvolvo alguma aplicação, algum sistema que envolva dados pessoais, eu tenho que considerar a questão dos dados pessoais com o princípio de privacy by design, privacy by default. Na perspectiva de requisitos específicos que são endereçados tanto aos responsáveis de tratamento como aos subcontratados, eu vou aqui sublinhar pelo menos 3. Desde logo a avaliação de risco, como eu tinha referido, temos que ter a avaliação de risco relativamente aos riscos de privacidade e riscos de proteção de dados. A questão da formação, é relevante que as pessoas que lidam com dados pessoais tenham formação específica face à sua manipulação, ao seu tratamento de dados pessoais e, de facto, também a questão de manutenção de registros. Desde logo, o artigo 30 do RGPD nos exige o registro das atividades de tratamento, aqui a ISO 27701 segue essa obrigatoriedade. Relativamente àquilo que são requisitos específicos só para os responsáveis de tratamento, destacaria aqui também 2, desde logo requisitos de contrato com subcontratantes, o que significa que sempre que uma organização pretenda ter um subcontratante onde delega algumas responsabilidades no âmbito das atividades de tratamento, terá que ter requisitos bem definidos, requisitos escritos que permitam estabelecer um contrato escrito com esse subcontratante. E desde logo o direito dos indivíduos, isto é, tem que naturalmente ser criado um processo para a recolha de todos os pedidos ou para a centralização e registro de todos os pedidos feitos pelos titulares dos dados e dado, no fundo, o devido seguimento desses pedidos dentro da organização. Portanto, separaria aqui ou destacaria esses 2. Já no que diz respeito a requisitos específicos para subcontratantes e seguindo a mesma lógica, eu aqui, enquanto subcontratante, eu acho que as organizações têm que ter este cuidado de limitação do tratamento, isto é, só tratar os dados pessoais para aquilo que foram contratadas pelos responsáveis pelo tratamento e também garantir que, se houver, os seus subcontratados têm responsabilidades solidárias com o acordo de tratamento de dados que terá sido assinado entre o responsável pelo tratamento e os subcontratantes. Na perspectiva de implementação, desde logo, nós sugerimos aqui um conjunto de fases. Portanto, eu para poder implementar esta norma tenho que saber onde estou relativamente aos requisitos e controlos que eu tenho para a proteção da privacidade e, portanto, fazer um gap analysis. Tenho que ter um mapeamento de todos os meus dados, isto é, tenho que registrar as minhas atividades de tratamento e saber para cada uma dessas atividades de tratamento onde é que eu tenho a minha informação de dados pessoais, qual é o fluxo dessa informação, portanto, determinar o mapeamento dos dados pessoais na organização, determinar o meu papel enquanto responsável de tratamento ou subcontratante, ou os 2, portanto, a organização tem que determinar para todas as suas atividades de tratamento qual é o seu papel, sem isso pode de facto ter aqui alguns problemas. Tem que dotar a sua estrutura documental, as suas políticas e procedimentos acrescidas, como eu já tinha dito, daquilo que são as diferenças que a privacidade dos dados e a proteção de dados introduz e as obrigações que esta norma introduz a esse nível. E, naturalmente, por último, tem que colocar tudo isto de forma operacionalizável, isto é, não posso ser só os documentos na prateleira, eu tenho que, de facto, endereçar as coisas de forma prática e colocar a organização a fazer aquilo que foi definido na estrutura documental. Passando aqui ao terceiro ponto, e relativamente ao enquadramento do RGPD com a certificação. Eu fui aqui buscar alguns artigos, considerando e alguns artigos que identificam logo no RGPD a necessidade de haver esquemas de certificação e incentivar esses esquemas de certificação. E, portanto, a certificação para o RGPD ou no âmbito do RGPD é uma coisa que está na ordem do dia. Mais um conjunto de artigos, depois terão acesso certamente aqui a esta apresentação e poderão ter de alguma forma esta informação mais detalhada. Mas a mensagem aqui é dizer que o próprio RGPD identificou desde logo e à partida a necessidade de haver esquemas de certificação.
Esses esquemas de certificação, e aqui detalhando um pouco mais, os esquemas de certificação naturalmente terão que endereçar as atividades de tratamento, ou seja, onde estão os dados pessoais, os sistemas técnicos e as infraestruturas, hardware, software, que suportam esses dados pessoais e os processos e procedimentos relacionados. Isto é, quando eu avançar para um esquema de certificação, eu não posso descurar estes 3 pontos relativamente às atividades de tratamento, porque só assim eu terei um esquema de certificação correto. Porquê que se liga aqui este esquema de certificação com a ISO 27701? Apesar de o RGPD ainda não ter determinado quais são os sistemas de certificação que vão avançar, mas desde logo esta norma se posiciona como sendo um desses esquemas de certificação com maior credibilidade, com maior relevância. Porquê? Porque é um standard internacionalmente reconhecido, porque é a extensão de um standard bem maduro, que é a ISO 27001, e possibilita às organizações poderem ser certificados de acordo com os estándares por auditores devidamente reconhecidos como é a panágio de todos os sistemas ISO. Caro Aurélio, já sabe que quando apareço no ecrã... tentando fechar aqui a minha apresentação. Como eu tinha dito, ia dar aqui 4, no caso, sugestões de benefícios relevantes que a adoção desta norma preconiza, desde logo as evidências documentais. Eu diria que não são só evidências documentais, processuais e organizativas que ao implementar a norma ficam dentro da organização. O método de certificação é um método credenciado, isto é, se utilizarmos esta norma como veículo para a certificação RGPD, toda a gente percebe que é um método conveniente e bem estruturado. Naturalmente, ao fazer isso, vou criar maior confiança nas minhas práticas de gestão de dados pessoais. E, por último, não menos relevante, ao fazer isso, também crio maior confiança nos meus parceiros de negócio quando faço acordos de tratamento de dados pessoais. E encerrava aqui, então, a apresentação e peço desculpa por ter acelerado esta parte final, mas para cumprirmos aqui o calendário, vou, então, passar a apresentação para a Daniel. Muito bem, caríssimo Aurélio Maia, muito obrigada pela sua apresentação e por este poder de concisão, sobretudo nesta reta final da sua apresentação. É muito simpático da sua parte também ter-nos ajudado a cumprir com este outro requisito, o requisito do tempo. Entretanto, já temos aqui algumas questões também, antes de passar ao nosso António Bento, que fará a moderação daqui para a frente. Eu vou já deixar então esta pergunta que nos foi deixada no chat pela Susana Pina, e agradeço muito, Susana, pela questão. A pergunta é: a ISO 27002 acresce às ISO 27001 e 27701? Eu repito, a ISO 27002 acresce às ISO 27001 e 27701? Obrigada. Ok, muito bem. Então, a ISO 27002 está associada à ISO 27001 por via dos controlos. Isto é, o anexo A da 27001 tem 114 controlos e estão listados. A 27002 têm a mesma estrutura desses 114 controlos, mas são um conjunto de guidelines de implementação desses controlos. Portanto, sim, a ISO 27001 e 27002 são um todo. Na perspectiva da certificação, certifica-se só a 27001, está associada a 27002 para a questão de guidelines de implementação dos controlos. A 27001 vem agora a crescer novos controlos e novos requisitos, como eu acabei de explicar na nossa apresentação. Muito bem, muito obrigada pela resposta, Susana, obrigada pela pergunta também. Caro António, segue-se então a tua moderação. Vamos em frente. Obrigado, Daniela. Muito obrigado ao Aurélio pela disponibilidade e pela excelente apresentação. Bem-vindos a todos os participantes que nos encheram de alegria e nos encheram a sala. Temos mais de 50 participantes, o que é excelente nesta rentrée. Eu lembraria só 2 notas antes de começar aqui no bate-papo com o Aurélio e com os nossos participantes. Daqui a pouco temos
uma pool por volta das 10 para as 7, 5 para as 7, vai aparecer a possibilidade de avaliarem o evento. Para nós é sempre muito importante, porque temos conseguido, pensamos nós, introduzir algumas melhorias, alguns ajustamentos, e portanto pedimos para fazerem essa avaliação e continuem, por favor, a colocar perguntas no fórum. É também um canal aqui de interação para moderarmos e para enquadrarmos as vossas questões. Houve aqui uma outra questão do Pedro, também relacionada com o que a Daniela já colocou e que o Aurélio respondeu, nomeadamente se não seria possível a certificação só na 27701. Penso que o Aurélio acabou de responder a essa questão, e nós damos primazia desde já, o fórum está aqui ativo, damos primazia desde já aqui ao fórum. O Alberto coloca-nos aqui uma questão: qual a validade e prazos de renovação da certificação ISO 27701? Isso pode ser efetuado em simultâneo com a 27001. Aurélio. Exatamente, os ciclos de certificação, até porque os dois sistemas ficarão interligados, o sistema 27001 e o 27701, seguem exatamente os ciclos de certificação de 3 anos da 27001. Portanto, terá uma certificação inicial, depois, durante 3 anos, uma auditoria de acompanhamento, chamemos-lhe assim, e ao fim de 3 anos há uma recertificação. Portanto, são ciclos de 3 anos. Muito bem, eu agora deixei de partilhar, assim temos as caras aqui um bocadinho mais, isto humaniza-se aqui o evento, é sempre melhor para nós. Aurélio, lançava-lhe aqui uma questão, enquanto estamos à espera de mais questões do fórum. Há aqui, claramente, em Portugal, e temos assistido a isso nos últimos 3 anos, sobretudo desde que entrou em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e depois, no ano seguinte, com a publicação da Lei 58 de 2019, há aqui ainda um déficit de consciencialização. Nós vimos isso, por exemplo, tivemos aqui um evento antes de férias, em que abordámos a privacidade do ponto de vista do consumidor, muito no âmbito do marketing, etc. E, portanto, essa foi uma das dimensões que abordámos. Que apoio e que alavancagem é que este referencial pode também vir a dar neste sentido, de criarmos mais awareness, mais consciência de todos os atores, porque há aqui vários papéis e já vamos explorar um bocadinho mais a própria consciência dos papéis que cada um de nós tem no âmbito da gestão da privacidade? Eu diria por 2 vias. Desde logo, porque sendo um standard ISO, acaba por aportar credibilização à temática e, portanto, as organizações que de alguma forma já têm sistemas ISO implementados, sejam eles sistemas de gestão de qualidade, sistemas de gestão de continuidade de negócio, sistemas de gestão de segurança de informação ou outros quaisquer ISO, têm a noção de que as organizações ficam melhor preparadas para essas temáticas e, desde logo, aqui no caso da privacidade, ao adotar esta norma, adotando a norma. Por outro lado, a própria norma o que faz é seguir as obrigações do RGPD e, nessa medida, vai dotar aqui as organizações de alguns instrumentos que facilitam essa sensibilização. Porquê? Porque, ao adotar-se esta norma, vamos ter que dialogar dentro da organização com os vários interlocutores que estão a gerir dados pessoais, e eles vão ficar a perceber quais são as suas obrigações no âmbito da proteção de dados pessoais, no âmbito do que devem fazer, no fundo, diariamente para conseguir isso. Portanto, eu diria que estas 2 vertentes, uma mais estrutural, mais genérica, a vertente da ISO e daquilo que a ISO aporta às organizações, e outra pela própria via da implementação, onde as pessoas que de facto interagem todos os dias com dados pessoais vão perceber quais são as suas obrigações reais relativamente a essa proteção de dados pessoais. Obrigado, Aurélio. Nós estamos felicíssimos, o nosso fórum está on fire e, portanto, já temos aqui mais questões, estão a facilitar a vida, porque eu tinha aqui uma série de questões para lançar, vou ter que selecionar. Uma questão que aparece: quais os requisitos mínimos de uma organização para a certificação 27001 e posterior 27701? Portanto, uma questão de enquadramento, precisamente para quem quer dar este passo. Certo.
Então, não há requisitos mínimos para a implementação ISO 27001, desde que o que se pretenda ao adotar a norma ISO 27001 seja definir um âmbito de um processo de negócio relevante para a organização e suportado em tecnologia. Eu diria que são estes os requisitos mínimos. Eu tenho processos de negócio relevantes na minha organização para os quais quero, no fundo, proteger a informação. Se esse processo de negócio é suportado em tecnologia, logo é um âmbito certificável e a norma ISO 27001 aplica-se. Por outro lado, e acrescentando agora a ISO 27001, se nesse âmbito desse processo de negócio houver tratamento de dados pessoais, então eu devo acrescentar muscular, permitam-me a expressão, muscular alguns dos controles que eu vou implementando a ISO 27001, para que eles enderecem com profundidade as questões da privacidade. Muito bem. E lançando já aqui outra questão, nem deixando o Aurélio respirar, quais são as entidades certificadoras acreditadas para certificar pela ISO 27701? Bem, em Portugal, o IPAC é que acredita essas entidades. As mais conhecidas são a SGS e a APSER. Há uma terceira que eu agora não me estou a recordar o nome, porque, de facto, aquilo que são as certificações que eu tenho acompanhado em termos de ajuda à implementação e certificação, têm sido essas duas entidades que em Portugal endereçam esse tema, tanto a SGS e a APSER. Ok, muito bem. E temos aqui duas questões interessantes. A primeira, mais duas questões interessantes. A primeira, quando o Aurélio fala em equipa relevante formada, se podem surgir formações além daquelas que estão inerentes às diferentes normas ISO. Portanto, se percebe a questão, é um pouco qual é o espectro de formações que podem, no fundo, surgir aqui para dar suporte a esta equipa relevante formada. Muito bem. Então, desde logo a ISO, como eu tinha referido na minha apresentação, a ISO 27001 preconiza que exista um programa de formação e sensibilização em segurança da informação. Ao fazermos a extensão da ISO 27001 com a ISO 27721, significa que eu vou ter que ter esse plano de formação estendido às temáticas específicas da privacidade dos dados, da proteção de dados. E, portanto, é estender o programa de formação que deve existir nas organizações que, de facto, se preocupam com a segurança da informação, estender essas formações à temática da privacidade. Portanto, há muitos cursos relativos à privacidade, há outras que são só sensibilizações, mas desde logo isso é relevante. Porquê? Porque a consciencialização, sensibilização das pessoas, sendo as pessoas o elo mais fraco, é fundamental para ter sucesso no âmbito do tratamento de dados pessoais. Muito bem, obrigado Aurélio. E temos aqui uma questão que toca um dos pontos mais quentes do último ano e meio, 2 anos, no âmbito internacional, nomeadamente com a questão do Sr. Schrems e com as transferências de dados transfronteiriças. A certificação ISO 27701 por organizações não europeias garante automaticamente a sua conformidade com o RGPD. Segunda parte da pergunta, poderá legitimar transferências transfronteiriças de dados pessoais? Bem, a resposta é não no estado atual dos esquemas de certificação RGPD. Como eu referi, o próprio RGPD ainda não, eu vou utilizar a palavra, certificou o esquema de certificação ISO. Se o já tivesse feito, sim, a resposta seria sim. Mas a partir do momento em que o próprio RGPD e as pessoas que o gerem puderem vir a determinar que a ISO 27701 é um esquema de certificação válido para a RGPD, eu diria que sim. Muito bem, e temos aqui mais uma pergunta e fazendo um breve parênteses, queria agradecer no fundo a todos os participantes porque estão de facto a dar aqui uma dinâmica muito interessante e é das sessões que temos tido e felizmente se calhar também temos vindo a aprender e a própria audiência também já é um bocadinho menos inibida, temos vindo a ter este crescendo e este evento está a correr muito bem desse ponto de vista. Está a correr muito bem, porque de facto a participação está excelente, nem me vão dar tempo para fazer aqui uma perguntinha, provavelmente, mas já temos aqui outras ideias para depois isto poder ter assim, uma continuidade. Muito bem, Aurélio, quais são os requisitos adicionais da ISO 27701
em relação ao RGPD. Segunda parte da pergunta, uma empresa que cumpra o RGPD cumpre a ISO 27701? Então, a primeira parte da pergunta, os requisitos adicionais são aqueles que estão expressos no capítulo 7 e 8 desta norma e que depois estão estendidos no anexo A e B da norma, ou seja, o anexo A e B lista todo o conjunto de controlos que deve ser implementado para haver essa conformidade. Uma organização que já esteja em conformidade com o RGPD, neste momento estar em conformidade, como não há nenhum esquema de certificação válido, pode ser entendido que seja estar em conformidade por via própria, isto é, por nos considerarmos em conformidade. E, portanto, eu diria que não, a não ser que houvesse uma entidade externa a certificar essa conformidade, poderia haver esse mapeamento e poderia, muito provavelmente, a ISO 27701 ser facilmente certificável a partir de um estágio desses. Mas não havendo, e ao implementar a 27701, terão que ser analisadas todas as temáticas para verificar se de facto essa conformidade é real ou não. Muito bem. E agora, enquanto aguardamos e não se acanhem, continuem, por favor, no fórum a colocar mais questões. Eu vou lançar aqui uma questão. O Aurélio tocou num ponto que também vamos dizer, um ponto central destas questões, a privacidade by design e by default, e tocou noutro ponto que também é a vida real. Geralmente as organizações, ou muitas delas, acabam por ter já adotado algum referencial, uma ISO 9001, uma ISO 20000, uma continuidade de negócio. E, portanto, como é que nós aqui podemos aproveitar esta nova ferramenta, este novo referencial, para ajudar à privacidade by design e by default em sistemas que são sistemas de gestão que já estão implementados, amadurecidos, com outros objetivos e com outros âmbitos? Ok, muito bem. Desde logo, eu diria que a adoção de normas ISO pressupõe que a cultura da organização está preparada numa perspectiva de ter uma atuação estruturada de acordo com os referenciais que adotou. E, portanto, essa atuação estruturada pode ser potenciada para a utilização de mais um referencial que também tem, no fundo, um esquema de estruturar a informação e agora associado à privacidade. Portanto, é um facilitador sempre, e é essa a minha opinião, haver sistemas ISO já adotados na organização e quando se quer evoluir para outros sistemas ISO, ainda que de natureza diferenciada, ainda que com contextos diferenciados. Portanto, é uma ajuda enorme já haver essas certificações de outros sistemas de gestão de segurança de informação, porque tem essa cultura e é muito simples estender essa cultura a este tema da privacidade. Sim, senhor. E lanço já, Aurélio, estamos aqui com uma cadência extraordinária, novamente no fórum, lanço já uma outra questão que tinha aqui na manga e portanto, já me facilitaram a vida, que tem a ver com ferramentas. Boa tarde, aconselha alguma framework comercial, PIMS, que a norma 27701 preconiza, para que se possam agilizar os controlos e gestão de registros de auditoria e processos, bem como os registros de tratamento de dados. Portanto, esta é aquela questão que, no fundo, está sempre associada quer aos mapeamentos, quer ao registro das operações de tratamento e às ferramentas de suporte. Muito bem, eu diria que, de forma lata, todas as ferramentas de suporte que consigam preconizar uma estrutura documental, consigam ter incluído uma estrutura de avaliação de risco, um módulo de avaliação de risco, consigam ter um módulo de workflows para poder instanciar os workflows que são pedidos por esta norma, que tenham um conjunto de árvores de conformidade que se mapeiem entre si, seriam as ferramentas candidatas. E, de facto, nós Integrity, temos uma ferramenta que nos agiliza todas as implementações ISO 27001 e também a ISO 27701. Mas qualquer ferramenta que tenha estes módulos que eu acabei de referir é uma ferramenta que seguramente possibilita a operacionalização destas normas dentro das organizações. Muito bem. E da sua experiência, Aurélio, uma nova questão do fórum, da sua experiência,
qual a receptividade aos temas de certificação e RGPD por parte das empresas depois daquela febre de implementação inicial? É assim, não existe, não tem sentido que exista, apesar da febre inicial, que existam muitas implementações completas de RGPD. Significa isto endereçando os aspectos todos relevantes daquilo que é ser conforme com o RGPD. De facto, existem empresas que têm, no fundo, estão um pouquinho mais à frente e que endereçam as principais questões, desde logo o registro de atividades de tratamento, os DPIAs, quando necessários, os Data Impact, Impact Assessments, quando necessário, a questão do workflow de tratamento dos pedidos dos titulares dos dados. Mas lá está, como ainda não existe um sistema de certificação, estas implementações acabam por ser reguladas pelos consultores que ajudam as organizações a fazer isso. Portanto, significa que quanto melhor é o consultor que ajuda a organização a dotar-se daquilo que é necessário para ser conforme, tanto melhor será a conformidade. Portanto, eu diria que esta norma vem colmatar essa necessidade, ou seja, vem pôr aqui, no fundo, uma baseline mínima daquilo que deve ser feito para garantir essa uniformização da adoção do RGPD em Portugal. Muito bem. Nós temos cerca de 10 minutos, podem continuar a colocar questões no fórum. Temos aqui mais uma. Daqui a pouquinho vai aparecer então a pool para fazerem e nos ajudarem com a avaliação do evento, para podermos continuar a nossa jornada de melhoria contínua. Aurélio, outra questão do fórum, aqui do Jorge Freixo. Há cláusulas da norma ISO 27701 que as organizações podem excluir? Sim, eu diria cláusulas não, porque as cláusulas são requisitos e são obrigatórios, mas nos anexos A e B, que têm os controlos adicionais para a privacidade, aí sim, tal qual já acontece na ISO 27001, e em que o seu anexo A e os seus 114 controlos, aqueles que não são aplicáveis às organizações e ao processo que está a ser certificado, podem ser excluídos. Aqui passa-se exatamente a mesma coisa, ou seja, no anexo A e B, para aqueles controlos em que a organização, por exemplo, transferências de dados internacionais, se a empresa não tiver transferência de dados internacionais, o controle relativo à proteção de transferência de dados internacionais não se aplica. E, portanto, sim, não para os requisitos, mas sim para os controlos. Muito bem, aproveitando aqui esta questão e voltando um bocadinho ao tema das ferramentas, para quem já utiliza algum tipo de suporte e de ferramenta para dar suporte aos seus sistemas de gestão, o que é que teria que pensar como requisitos adicionais, portanto, para garantir aqui uma maior alavancagem? Ou seja, o que é que do ponto de vista das ferramentas seria mais específico em termos de 27701? Enfim, esta ISO 27701 segue muito as necessidades da ISO 27001. E as duas em conjunto, quais são as suas necessidades básicas? Desde logo, como eu referi há pouco, uma estrutura documental que permita ter uma classificação documental, que permita ter o ciclo de vida de gestão documental bem identificado. Uma estrutura, um modo de avaliação de risco, avaliação e tratamento de risco. Qualquer das normas, a ISO 27001 obriga à identificação de riscos de segurança da informação, como eu referia na apresentação, a 27701 obriga à identificação de riscos de privacidade. Logo, esse módulo tem que existir. Por outro lado, um módulo de workflows. Esta ISO 27701 exige aqui um conjunto de workflows bem determinados. Desde logo, o workflow para o tratamento dos pedidos dos titulares dos dados. Desde logo, o workflow para a gestão de incidentes de segurança de informação / violações de tratamento, violações de dados pessoais que têm que ser, inclusive, notificados à CNPD enquanto autoridade nesta dimensão. E, por outro lado, em termos de agilidade de demonstração de conformidade, se a plataforma que vocês adotam puder estar dotada da ligação de todos os nós de área de conformidade a estes recursos que eu falei, isto é, para satisfazer um determinado controle, que documento é que tem que estar associado, que workflow é que deve existir, que riscos é que lhes estão associados.
Se este mapeamento for facilitado pela ferramenta, tanto melhor. Muito bem. Temos aqui uma outra questão bastante pertinente que tem a ver com as derrogações do artigo 49 do RGPD. Têm mapeamento em termos de controlos da 27701, por exemplo, com dados em trânsito para o Reino Unido pós-Brexit? É assim, as normas ISO 27001 e 27701 não chegam a um detalhe específico, falam de transferência de dados na perspectiva internacional, da sua caracterização, do que é que deve ser feito. As questões específicas deixam-nas para a regulação, isto é, também é requisito destas normas que sejam cumpridas as regulações nacionais e internacionais que estão associadas à proteção de dados. Portanto, no fundo, acaba por ser, por via dessa extensão, que essas especificidades também são endereçadas pela norma. Muito bem. Temos 5 minutinhos. Estava a ver aqui no fórum se tínhamos mais alguma questão. Para já não, mas ainda vem a tempo, se quiserem. Eu lanço aqui uma outra questão, Aurélio. Que impulso e que energia é que este referencial pode dar, por exemplo, aos encarregados de proteção de dados? Porque, de facto, nós temos assistido a que esta função, em alguns casos, já está um bocadinho mais amadurecida, na generalidade ainda é desconhecida, ainda é uma bomboca, como se diz, com que alguém fica nas mãos a determinada altura. E, portanto, que impulso e que energia e que motivação é que este referencial pode vir a dar, em termos de ajuda, a estas pessoas que vão exercer e que exercem esta função? Eu diria, desde logo, a capacidade de estruturar aquilo que são as temáticas relevantes em termos de proteção de dados e da privacidade, por via daquilo que é uma estrutura ISO, isto é, ao adotar esta norma, não há nenhum requisito ou controle que fica esquecido, que fica por mencionar, e, portanto, no fundo, acaba por ser um cardápio de temas que ajuda o responsável, o DPO, a poder ter o seu trabalho facilitado, porque acaba por ser uma checklist, quer ao nível dos requisitos, quer ao nível dos controles da norma, são a checklist ideal para que os encarregados de proteção de dados possam desempenhar cada vez melhor a sua função. Muito bem, Aurélio. Já apareceu a pool, entretanto, podem votar. Eu aqui, como um mecanismo quase pavloviano, fui logo pôr cruzinhas, mas o palestrante e o orador não podem. Portanto, recebi logo a mensagem a dizer: está quietinho que não tens aqui a mão. Muito bem. Mas podem, e por favor façam-nos chegar o vosso feedback, que é muito importante, para depois também partilharmos com o Aurélio, que tem sido excelente e que está aqui com uma cadência de facto muito forte, muito forte. Aurélio, estamos mesmo em cima, nós gostamos de cumprir escrupulosamente o tempo, mas ainda tenho aqui tempo para lançar mais uma questão. A administração pública é aqui um ator extremamente importante, porque obviamente diria que diariamente uma grande parte de fluxos de dados tocam e passam pela administração pública. É agora que com este referencial se pode ganhar um novo fôlego e pode haver aqui uma motivação para, passados agora aos 3 anos de período de carência, não é? Mais ou menos, a administração pública agarrar de uma vez por todas o tema e as práticas e, de facto, não só cumprir, mas, sobretudo, aproveitar o potencial que os referenciais e o RGPD nos trouxeram? Bem, a resposta é afirmativa, desde logo pelas mesmas razões que eu referenciava há pouco para o encarregado de proteção de dados. Porquê? Porque acaba por ser, e porque é a experiência que eu tenho visto no passado, as implementações RGPD na administração pública, de facto, têm tido alguma inércia, não têm endereçado o tema de forma abrangente, e eventualmente porque também nunca houve uma estruturação daquilo que era necessário ser feito. E é o que esta norma vem facilitar, vem muito facilitar que as organizações conheçam o que deve ser feito, ou pelo menos os mínimos que devem fazer para estar em conformidade com o RGPD.
E nessa medida, esta norma é excelente para que isso possa acontecer. Portanto, já não se pode dizer que não existe aqui o caminho das pedras, e peço desculpa pela expressão, para a conformidade. Portanto, utilizando aqui a ISO 27701, pelo menos endereço todos os temas que são caros ao RGPD e, ao fazer isso, tenho muito melhor capacidade de chegar à conformidade. Muito bem. Rest my case, como se costuma dizer. Antes de passar à Daniela, Aurélio, um grande abraço, um obrigado enorme pela disponibilidade, pela excelente apresentação e pela maior e mais excelente ainda debate e informação que nos passou. Muito, muito obrigado. Daniela, para fecharmos, obrigado a todos os participantes também. Palavra. Obrigado eu por esta oportunidade de poder partilhar convosco toda esta temática da privacidade. Muito obrigado. Efetivamente, os agradecimentos são poucos, foi realmente uma energia muito boa, muito positiva para este nosso regresso, para esta rentrée, este período pós-férias. Obrigada a todos pela vossa participação, obrigada, Aurélio, pela simpatia desde o primeiro minuto. E fica então o lembrete, no dia 20 de outubro temos um Hands-on Talk, é um hands-on talk a 4 mãos, literalmente, e entretanto aproveito também para dizer que em breve procuraremos ainda esta semana disponibilizar também o vídeo, a gravação deste nosso evento de hoje, para que possam acompanhar ou rever alguns pormenores da apresentação do Aurélio. Esperamos por vós então num próximo evento. Muito obrigada por tudo e até breve.